E aí pessoal, de vez em quando eu faço um vídeo sobre séries, principalmente da Netflix, eu faço dois vídeos. Um vídeo sem spoilers, por que ver, e um vídeo cheio de spoilers comentando tudo que eu vi na temporada da série. Jessica Jones vai ser assim e esse é o vídeo sem spoilers. Se você já andou dando uma olhada nos vídeos que tem pela internet, fazendo comentários sobre Jessica Jones, você já percebeu que Jessica Jones divide opiniões. Algumas pessoas gostaram, outras não. A verdade é que Jessica Jones é uma série muito legal, vale muito a pena ser vista, mas ela tem algumas coisas que falharam no meio do caminho. Primeiro eu vou falar sobre os pontos positivos de Jessica Jones, e lá no final eu vou falar sobre a parte que eu acho que não ficou tão interessante assim na série. Bom, a Jessica Jones é uma herói da Marvel, é uma mulher com superpoderes. Uma mulher que sofreu um acidente de carro com a família, onde a família dela morreu, e depois de algum tempo ela descobre que aquele acidente lhe deu alguns poderes. A Jessica Jones é uma mulher muito forte, e eu tô falando de força física mesmo, Mookie. Apesar de ser Marvel, apesar de ser uma série de heróis, não é disso que se trata. Jessica Jones é uma heroína diferente. Ela não é a Batgirl, ela não é a Mulher Maravilha, ela é uma mulher até certo ponto comum, usando o termo comum aí para diferenciar mulheres da vida real de mulheres super-heroínas dos quadrinhos. A Jessica Jones é uma super-heroína cheia de defeitos, que não usa uniforme e que o tempo todo se depara com situações que ela não consegue lidar mesmo com seus superpoderes. Bom, uma vez apresentada a série, vamos lá falar sobre as partes bacanas, os motivos pelos quais eu acho que você deve assistir Jessica Jones. Primeiro, personagens. Jessica Jones é uma série com personagens muito interessantes. A começar da própria Jessica Jones, que eu já expliquei, uma super-heroína humanizada, cheia de falhas. Os outros personagens são também assim. São personagens que não são perfeitos, que não são clichês, ícones de característica nenhuma, não são nem super honestos, nem super bonzinhos, nem super inteligentes, nada disso. Todos eles são meio falhos, mas o que importa mesmo é que são todos personagens muito interessantes. Cara, exagerando um pouquinho, eu poderia falar que cada um dos personagens de Jessica Jones poderia ser protagonista da sua própria série. Todos eles são interessantes em alguma medida, tem alguma característica deles que os individualiza em relação a todos os outros. Eles são conflituosos, eles são tridimensionais e eles são cativantes em alguma medida. Principalmente em relação ao vilão da série, o Killgrave. Que, aliás, para quem assistiu outros vídeos falando de Jessica Jones, já percebeu que o Killgrave é meio que uma unanimidade ali. Eu acho que não tem ninguém que não tenha gostado desse vilão. É um vilão muito bem feito, muito interessante. Ele é mal pra caramba, mas é crível. Dá pra acreditar nos motivos dele, na forma que ele conduz as coisas. E quando eu falo o cara é mal mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você pode reconhecer muitas pessoas da vida real ali representadas naquele personagem. É um cara machista, é um cara abusivo, é um cara... Enfim, é um puta de um babaca que você vai morrer de vontade de dar um soco na cara daquele cara. Segundo ponto super positivo de Jessica Jones, a história. A história da primeira temporada de Jessica Jones é muito clara. Logo no primeiro episódio já fica bem claro de qual que é o conflito. Você já é apresentado ao vilão de uma forma super interessante. Esse vilão ele provoca uma reação na protagonista, na Jessica Jones, que é muito bacana. É uma reação que você nunca imaginaria ver num super-herói de quadrinhos. Mas em Jessica Jones acontece e você já fica curioso para saber por que isso acontece, por que ela tem uma reação tão exagerada e onde que isso vai dar. Ao longo da temporada, essa relação vai evoluindo, vai virando, vai mudando e sem deixar de ser interessante. A relação da Jessica Jones com o principal vilão da história é muito definida e prende você a temporada inteira. Além da história mais clara que se desenvolve do conflito entre o herói e o bandido, Jessica Jones, na verdade, tem um subtema, um tema de fundo, que é uma coisa que está aí rodando na internet já faz algum tempo e tem muita gente falando, e é bacana a forma que eles retratam isso na série. A série tem um viés feminista muito forte e muito interessante. O codinome do vilão da série, o Killgrave, poderia ser o abusador, porque basicamente isso é o que ele faz. Ele é um cara que abusa, não só das mulheres, evidentemente, ele abusa de todo mundo por conta do poder que ele tem. Não só pelas histórias que vêm do vilão, do antagonista principal da história, mas em vários pontos ali, em vários personagens, essa questão do abuso vai sendo colocada e vai sendo explorada. O terceiro ponto super positivo da série é a direção. Jessica Jones é uma história de super-herói, de quadrinhos, só que é um super-herói noir. Bom, noir, se não me engano, em francês significa escuro, alguma coisa assim. Mas isso não importa. O que importa é que existe um estilo de filmes na cinematografia mundial chamada
filme noir, que são filmes de investigação, filmes de detetive com uma estética toda própria. São filmes mais escuros, são filmes que têm algumas relações clichês, vamos falar assim, que acontecem entre os personagens, algumas características do filme são comuns a todos os filmes do gênero. Jessica Jones brinca, numa certa medida, com essa questão, com essas características do filme noir. É uma série que começa totalmente noir, os enquadramentos da câmera, a iluminação, a trilha sonora, a situação ali que é vivida pela Jessica Jones, que é uma detetive, a personagem Jessica Jones, ela é uma detetive, assim que ela ganha vida. Tudo isso remete aos filmes noir e é bastante bonito, bastante bacana. À medida que o filme vai avançando, essas referências dos filmes noir vai diminuindo um pouco, vai quebrando um pouco. Mas ainda assim a série é muito bonita, muito interessante de se ver. Bom, eu falei que os personagens de Jessica Jones são bons. Eu falei que a história de Jessica Jones é boa, o argumento é bom. Eu falei que a direção de Jessica Jones é bom. Então, teoricamente, Jessica Jones é uma série tecnicamente muito bem feita, certo? Seria, não fosse um detalhe que eu acho que eles deram uma mancada feia mesmo, que é no roteiro da série. Existe uma diferença entre história e roteiro. Não é a mesma coisa. A história de uma série, de um filme, pode ser interessante, pode ser boa, e o roteiro pode ser ruim. Quando você estuda roteiro, logo que você começa a estudar, nos primeiros livros que você lê, tem uma coisa que é muito falada, que é o seguinte: como se você estivesse escrevendo um roteiro, se não for essencial, corta. Jessica Jones tem muita gordura, tem muita coisa que não é essencial, que não faria a menor diferença se fosse deixado de fora da série, mas os caras colocaram. São tramas bobas que você fica acompanhando e fala, cara, isso tá meio amarrado, onde é que isso vai dar? E quando a trama chega ao seu objetivo, você percebe, realmente, ela tinha um objetivo para essa trama, mas é um objetivo besta, que não interfere na história em nada. Poderia ter sido deixado a trama inteira, ou às vezes até mesmo o personagem inteiro poderia ter sido deixado para fora da história, que não fazia a menor diferença. O Nerd Rabugento, na crítica que ele fez de Jessica Jones, da primeira temporada, ele falou uma coisa que eu achei perfeita, e ele está totalmente correto. A série tem 13 episódios, mas poderia ter 10, poderia ter 8 episódios, que seria suficiente para contar a história bacana que Jessica Jones tem para contar. Mas não sei por qual motivo eles fizeram questão de fazer uma série com 13 episódios. Então tem vários momentos na série que é lento, que se arrasta, que é puramente injeção de linguiça. E isso é chato. Principalmente porque a Netflix já teve outras séries com padrões menores. Agent Carter mesmo são 8 episódios, é super legal. Narcos são 10 episódios, se não me engano. Mas é enxuta. Em Narcos, se você quem assistiu o vídeo vai lembrar que eu falei que a série poderia ter mais episódios, poderia ter 15, poderia ter 20 episódios, porque a história dava pra se esticar mais. Em Jessica Jones foi o contrário. A série tem 13 episódios, mas poderia ter 10, poderia ter 8. Isso compromete a série? Um pouco, mas eu acho que Jessica Jones vale a pena ser acompanhada, principalmente porque existe a possibilidade de que os produtores realmente reconheçam que fizeram uma grande besteira e resolvam esse problema para a próxima temporada. A primeira temporada de Jessica Jones já termina com um gancho, com uma história já colocada para ser desenvolvida numa segunda temporada. Se eles fizerem uma reorganizadinha básica ali no argumento, nas histórias que eles vão contar, eles podem fazer uma série super bacana, super interessante, e como me parece que eles já têm planos para Jessica Jones em outras temporadas, fazer crossovers com outras séries do universo Marvel, eu acho que isso já está meio garantido. Eu diria para vocês o seguinte: Jessica Jones é uma série que foi muito bacana na primeira temporada e tem possibilidade de ser melhor ainda numa segunda temporada. Mas lembrando uma coisa super importante, essa é só a minha opinião. Qual que é a sua? Bom, como eu prometi no começo do vídeo, eu fiz um vídeo inteirinho sem dar spoilers da primeira temporada de Jessica Jones. Daqui a uns 2 ou 3 ou 4 dias, eu vou fazer um segundo vídeo, esse sim comentando detalhe a detalhe. Praticamente vão ser as mesmas coisas que eu comentei sobre nesse vídeo, direção, roteiro, personagens e história, que eu vou esmiuçar mais, porque eu acho que Jessica Jones realmente é uma série que empolga e vale a pena observar alguns aspectos da série com um pouco mais de calma, falar um pouco mais, porque acho que tem muita coisa interessante aí pra falar. Mas para acompanhar esse bate-papo, você tem que estar inscrito no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilhe com a sua galera que gosta de séries, que gosta de Marvel, que assistiu Jessica Jones ou não. Deixa lá nos comentários a sua opinião sobre a série, sobre o vídeo. O objetivo do canal é que todo mundo fique por aqui pra gente debater séries que a gente gosta muito. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.